A paz do Senhor, Igreja. Neste mês, estaremos estudando um módulo sobre o Natal. E hoje falaremos sobre a história da comemoração do Natal. Se você tiver alguma pergunta ao longo do estudo, pode escrever aqui nos comentários que estaremos respondendo e buscando as informações. Combinado? Que o Senhor nos instrua, nos dirija, fale aos nossos corações e nos dê muita sabedoria para compreender o que Ele quer de nós e para que tenhamos as atitudes cristãs. Que o Senhor nos dê a paz, nos encha com o Espírito Santo, nos proteja e nos dê saúde. Em nome de Jesus, amém. A história mostra a liberdade que os homens têm para construir e destruir todas as instituições. Estudar a história mostra como a Igreja lidou com situações no passado e o que podemos aprender para o presente e o futuro. A palavra Natal significa nascimento. Para nós cristãos, comemorar o Natal é comemorar o nascimento de Jesus. Acredito que isso seja bem claro para nós. Mas como surgiu a comemoração? Primeiro, vamos pensar historicamente na data 25 de dezembro. Bom, quando nós nascemos, o nosso pai, a nossa mãe, alguém próximo foi até um cartório para nos registrar. Isso num prazo legal aqui no Brasil, de 15 dias até 3 meses para os locais mais longínquos do cartório. Aqui, a regulamentação das atividades dos cartórios de registros civis ocorreu em 1973. E como eram feitos os registros antes disso? Bom, antes de haver um registro oficial, os documentos eram feitos em paróquias. Claro que, historicamente, isso também foi motivo de lutas políticas, para que os registros feitos por praticantes de outras religiões, que não a católica, fossem considerados válidos. E muito antes disso, numa época mais distante, existiam os censos, convocados aí pelos imperadores e governadores. E a documentação de compra e venda, por exemplo, era realizada por meio de algumas diretrizes, como as que vemos no Antigo Testamento, em Jeremias 32, os versículos 14 e 15. Os romanos, eles fizeram 72 censos, que se tem registro, entre 555 a.C. e 72 depois de Cristo. O censo, ele tinha, em geral, como objetivo saber qual o número de pessoas disponíveis para fazer uma guerra e também era realizado para cobrar impostos. Quem não respondia o censo normalmente era morto. Quais informações temos sobre a data? Nós sabemos, por Lucas 2, que a época em que Jesus nasceu era a época do imperador Augusto, que era o primeiro recenseamento quando Quirino comandava a Síria. Temos também informações que não havia lugar na estalagem, que na noite que Jesus nasceu, pastores viram anjos e foram até onde Jesus estava, porém não é possível precisar uma data com essas informações. Nenhuma das profecias do Antigo Testamento aponta a data de nascimento de Jesus. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, porém ele não conta nada a respeito do nascimento de Jesus. O evangelho de João também não diz nada a respeito. Mateus e Lucas são os únicos evangelhos que contam alguma coisa, mas não dizem quando Jesus nasceu. Então, retomando a questão do registro, como não havia uma certidão de nascimento que documentasse a data do nascimento de uma criança, não é possível encontrar aí uma fonte oficial, um registro oficial da data de nascimento de Jesus.
Além disso, tem uma questão cultural, que eram as comemorações dos aniversários. Nessa época, não havia o costume de se comemorar a data do nascimento. Haviam cristãos que consideravam comemorar a data do nascimento paganismo. Então, mesmo os mártires, eles eram lembrados não no dia do seu nascimento, mas no dia da sua morte, por causa do testemunho fiel ao Evangelho. Com isso, nós observamos que os primeiros cristãos não se preocuparam em marcar a data do nascimento de Jesus para comemorá-la. A atenção se voltava para a morte e para a ressurreição do Senhor. Então, para entender a data, é importante lembrarmos alguns acontecimentos históricos em relação às datas comemorativas. No dia 6 de janeiro, ocorria a festa a Dionísio, um deus popular entre gregos e romanos, também tinha aí o nome de Baco. Na antiga religião grega, ele é o deus dos ciclos vitais, das festas, do vinho, do teatro, dos ritos religiosos. No século II, o gnosticismo ganhava força e o seu ensino era de que Jesus se tornara filho de Deus somente a partir do seu batismo. Os gnósticos, eles recorrem a essa mesma data, 6 de janeiro, para comemorar o batismo de Jesus. Como forma, então, de combater o gnosticismo, passa a se comemorar o nascimento de Jesus também no dia 6 de janeiro, com uma grande festa cristã. No século IV, essa celebração ela já estava fortemente enraizada, tendo, então, dia 6 de janeiro como comemoração do nascimento e do batismo de Jesus. Como, então, essa data muda para o dia 25 de dezembro? Uma das religiões mais difundidas pelo povo romano chamava-se mitraísmo. Essa religião realizava o culto ao sol e a principal festa religiosa acontecia no dia 25 de dezembro. Dando uma pausa aqui, é importante a gente lembrar que em muitos povos e culturas antigos, o sol despertava uma adoração, um culto, porque tinha relação então com as estações do ano, com a colheita, a vida. Pensando no nosso sistema solar, a gente precisa lembrar aí que a órbita da Terra em torno do Sol, ela não é um círculo, mas uma elipse. E esse formato achatado da órbita elíptica impõe uma variação na distância entre a Terra e o Sol. Além disso, a gente também precisa lembrar que o eixo de rotação do planeta tem uma diferença em torno de 23 graus em relação ao eixo orbital. Isso faz com que a radiação solar recebida pelos hemisférios norte e sul seja diferente conforme a época do ano. Então há aí uma flutuação na quantidade de radiação solar que nós recebemos na Terra, assim como o ângulo, de incidência desses raios solares em cada parte da superfície da Terra ocorre aí de forma diferente, tá? E dependendo do período, do dia, do ano, a gente pode ter mais incidência solar, mais luz solar ou menos luz solar. Então, há dias mais curtos e dias mais longos, dias em que o Sol, brilha, digamos, por mais tempo numa determinada posição da Terra e dias em que essa luz solar é menor. Isso tem a ver aí com o solstício, Então, o solstício de inverno é aí, no nosso caso, aqui no Brasil, no hemisfério sul, ele ocorre aí por volta do dia 20 de junho e é quando o dia do ano ele é mais curto, Então, a parte de claridade de luz solar, ela é mais curta, consequentemente a noite é mais longa. No hemisfério norte, esse solstício de inverno,
Ele ocorre por volta aí do dia 22 de dezembro, tá? E marca, então, o início de um novo ano em algumas culturas. No calendário juliano, o solstício de inverno era comemorado no dia 25 de dezembro. E nessa data era comemorada aí a natividade do Sol, porque o dia ele começa então a se alongar a partir dessa data, né? E a força do Sol, para eles entendiam que a força do Sol ia aumentando a partir desse momento do ano. Na Síria e no Egito, os celebrantes eles se retiravam para santuários internos e à meia-noite eles gritavam: a Virgem deu a luz está aumentando. Os egípcios até representavam o sol como um recém-nascido, com a imagem, né, dessa criança recém-nascida no dia do aniversário do sol, que seria o solstício de inverno, e exibiam essa imagem para os seus adoradores. Então era costume dos pagãos celebrar aí o dia 25 de dezembro como o aniversário do sol, né? E nessa data luzes, né, eram acendidas em sinal de festa. As solenidades da festa ao sol, o solstício de inverno, também eram comemoradas aí por cristãos. Eles também participavam dessas festas. Quando os doutores da igreja perceberam que os cristãos tinham essa inclinação para essa festa, eles se aconselharam e resolveram que o verdadeiro Natal fosse solenizado naquele dia, né? Então, que o nascimento de Jesus ocorresse no dia 25 de dezembro e que a festa da Epifania, do batismo, continuasse ocorrendo no dia 6 de janeiro. Esse era o caso de Roma, onde havia aí esse festival, né, para o nascimento do Sol Invictus, o Sol Invicto, e no local também havia aí um templo ao Sol Invencível. E nesse templo também eram promovidas festas em homenagem ao imperador nesse mesmo dia 25 de dezembro. No século IV, o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo. No intuito de aumentar o seu poder, ele trabalhou para obter a unidade religiosa, porque haviam muitas religiões no local. A fim então de unir os pagãos com os cristãos, ele buscou um ponto comum entre eles. A data do dia 25 de dezembro era conveniente para que essa união acontecesse, estabelecendo então uma identificação do nascimento de Jesus com a figura do imperador. Como haviam divisões internas na igreja e Constantino não queria uma igreja fragmentada, ele promoveu no ano de 325 o Concílio de Nicéia, participando aí de 250 a 300 bispos. Foi uma reunião que durou meses, de 20 de maio até junho ou julho de 325. Nesse concílio fica estabelecido o Credo de Nicéia, a data da festa da Páscoa, que não seria mais conforme o calendário judaico, mas sim um cálculo próprio estabelecido pelos cristãos. Nessa reunião foi condenada também a doutrina de que Jesus se tornara divino somente após o seu batismo, estabelecendo então que Jesus era da mesma substância de Deus desde toda a eternidade. E além disso, conforme a reportagem publicada no jornal Estandarte, fica estabelecido nesse concílio a data do dia 25 de dezembro como uma identificação do nascimento de Jesus com a figura do imperador. E o batismo continuava então a ser comemorado no dia 6 de janeiro. Até aqui a gente pode observar que as misturas entre as culturas e as religiões já eram comuns. Os gregos e romanos já sincretizavam costumes pagãos à fé cristã. Assim, parece que a igreja escolheu celebrar o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro,
a fim de transferir a devoção dos pagãos do sol para aquele que era chamado de o Sol da Justiça. E o Papai Noel? O Papai Noel seria uma mistura de dois personagens. São Nicolau, que viveu entre 270 a 343, e uma tradição britânica, que seria o Father Christmas. O primeiro, o São Nicolau, ele era um cristão grego e pelos retratos era magro, jovem. Ele nasceu no território onde hoje é a Turquia e peregrinou para Jerusalém, tornando-se bispo de Mira. Ele foi um dos participantes do Concílio de Niceia e, devido aos milagres atribuídos a ele, muitos relacionados a presentes e caridades, mas também o de ressuscitar algumas crianças, ele foi canonizado tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Ortodoxa. Ele é o santo padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega. O seu dia, 6 de dezembro, era comemorado com oferta de presentes, tradição que acontecia principalmente nas cidades costeiras, uma vez que ele também é considerado o santo protetor dos marinheiros. A outra tradição, de origem britânica, Father Christmas, é a personificação dos bons sentimentos natalinos. O personagem desses bons sentimentos usava roupas com peles vermelhas ou verdes e teve origem na Idade Média. Um homem gorducho, bem-humorado, simbolizando a bebida, a comilança e a música. No século XVII, ele passa a representar as festas sem ligação direta com o catolicismo. A Reforma Protestante, ela defendia a iconoclastia, ou seja, era contra a representação de figuras sagradas. Por conta disso, o Papai Noel e não São Nicolau passa a se popularizar, porque as festividades dos santos católicos, elas eram desencorajadas. Então, a oferta de presentes do dia 6 de dezembro migra para algumas semanas depois, no dia 25 de dezembro, sendo associado ao Natal. Thomas Nast, em 1860, é quem desenha o Papai Noel, juntando essas duas tradições. E a partir disso, uma marca de refrigerante, que acredito que todos conheçam, vai popularizar a figura. Isso é importante porque o comércio, ele precisa de símbolos. Então, mostrar um homem saindo do túmulo não vende tanto chocolate quanto um coelhinho. Então, um senhor branco de roupa vermelha também é mais atraente para as vendas. E assim, a festa do Natal também torna-se infantilizada. Nos Estados Unidos, as várias heranças folclóricas começam então a se misturar. E na primeira metade do século XIX surge o Santa Claus, sendo elaborado aí em poemas, livros e ilustrações. O poema A Noite Antes do Natal, traduzido do inglês, estabelece então o trenó puxado por renas. Alguns dizem aí que essa ilustração teve origem no folclore escandinavo e uma procissão de Odin pelos céus. A casa do Papai Noel seria no Polo Norte e no fim do século XIX passa a ser associada a compras. No início, o Papai Noel ele tinha uma oficina, onde ele fazia os presentes de modo artesanal. A ideia de uma fábrica com duendes e uma linha de montagem, ela surge na década de 1930, em consequência da expansão, da industrialização e o momento histórico de produção em grande escala. Justificando a ideia, passam então a associar os presentes que os sábios trouxeram a Jesus com os presentes de Natal. Embora as religiões apresentavam árvores como símbolos, elas não estavam associadas a uma representação de uma pessoa sagrada. As primeiras árvores de Natal decoradas que conhecemos podem ser da Alemanha do século XVI, na época da Reforma. O costume de enfeitar as árvores, inclusive,
era incentivado por Lutero, e alguns atribuem a ele a origem das árvores de Natal. Outros atribuem a São Bonifácio. Já o presépio é uma invenção atribuída a São Francisco de Assis, que no dia 24 de dezembro de 1223 organiza um presépio vivo numa gruta da cidade italiana de Greccio, e a figura acaba se transformando no verdadeiro Jesus. Esse milagre é retratado por Giotto no final do século XVIII em afrescos na Basílica de São Francisco de Assis. Com isso, dá para perceber que a origem da comemoração do Natal tem profundas influências do paganismo. O mesmo poderia ser dito a respeito de muitos costumes que cercam as comemorações, como o hábito de falar na Gruta de Belém, 3 reis magos, enfeitar pinheiros com bolas coloridas, luzes piscando, imitação de neve, Papai Noel em vestimentas de inverno no verão tropical. A festa, ela absorve o mundo. E se no início do cristianismo a Páscoa era central, ela vai perdendo o valor para o Natal. Diante dessas observações históricas, fica a pergunta: comemorar ou não o Natal? A Bíblia menciona apenas a comemoração de 2 aniversários. Um é o de Faraó, em Gênesis 40:20, e o outro é o de Herodes, em Mateus 14:6 e Marcos 6:21. Apesar de serem 2 homens ímpios, isso não significa que a Bíblia está nos dando um mandamento de que não devemos comemorar os aniversários. A Bíblia menciona a idade em que os reis começaram a reinar, e não seria possível saber a idade sem saber a data de nascimento, o aniversário. Quando um menino em Israel fazia 12 anos, isso era celebrado. Ele passava a ter o status de adulto. Isso está presente também na vida de Jesus. E saber a sua idade indica claramente que os pais sabiam quando era o seu aniversário. Com certeza, fazer uma festa que vai sugar todas as suas economias, seja de Natal, casamento, aniversário, não vai ser bom. Nós teremos no próximo domingo uma aula sobre Natal e consumismo. E aí, com certeza, nós poderemos aprender ainda mais sobre essas questões junto com a Claire. Mas, além das questões econômicas, fazer uma festa em que hajam brigas, desavenças, até casos de polícia, boletins de ocorrência, é melhor que não seja feito. Um texto que nos mostra sobre como agir, sobre comemorar ou não, está em Romanos 14, a partir do versículo 5, que diz assim: da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar ao Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e, se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então, a chave está no senhorio de Cristo. Se para comemorar o Natal eu vou ficar estressado, porque o mercado está cheio, porque tem fila no banco, porque ensaiar é um tempo que me tira a paz. Se participar das comemorações do Natal na igreja vai gerar atrito com o cônjuge, filho, as pessoas da casa. Se comemorar o Natal é algo só para constar na agenda,
como se eu estivesse fazendo algo para merecer aquilo que Jesus me deu, isso claramente não é a verdadeira comemoração do nascimento de Jesus. E aí vem a pergunta: mas o que é o Natal? Se o Natal pra gente é comemorar o nascimento de Jesus, o que biblicamente isso significa? Vamos observar o que a Bíblia nos conta a respeito do Natal. Em Isaías capítulo 9, versículos de 2 a 7, está escrito: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou sobre os que habitavam uma terra sombria. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles se alegram na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos, porque o jugo que pesava sobre eles, o bastão posto sobre os seus ombros, a vara do opressor, tu os despedaçaste, como no dia de Madiã. Com efeito, todo calçado que pisa ruidosamente no chão, toda veste que se revolve no sangue, serão queimadas, serão devorados pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. O Natal tem muitas verdades espirituais, mas é importante, primeiro, entendermos essa, que o mundo é um lugar escuro e que jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade a menos que Jesus seja a nossa luz. O que há de errado com a frase: o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e paz? O que há de errado é que a mensagem do Natal não é a que conseguiremos construir um mundo de união e paz. Muito pelo contrário. A mensagem é que a humanidade não pode salvar a si mesma. Por vezes, nós acreditamos que um sistema político ou uma ideologia tem poder para consertar os problemas humanos. Porém, isso só tem nos levado para mais escuridão. O cristianismo não concorda com os pensadores otimistas, que dizem que devemos dar um jeito em tudo e que se formos persistentes o bastante, as coisas vão dar certo. A mensagem é que as coisas vão mal, muito mal mesmo. Contudo, há esperança. Há esperança porque uma luz raiou. Observe que ela não brotou, ela raiou, ela veio de fora deste mundo. Jesus a trouxe para nos salvar, porque Ele é a luz. Em João 8, versículo 12, está escrito: Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Só Deus tem a vida, a verdade e a alegria que nos faltam e que não somos capazes de gerar. Como essa luz pôde raiar sobre nós? Os versículos 6 e 7 nos dizem: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros. E a ele foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Ele é o Pai Eterno. Ele é o Criador. É o Deus Todo-Poderoso. No entanto, ele nasceu. Não há nada parecido em nenhuma das outras religiões. Ele é ser humano e, no entanto, ele é Deus. Dizer que comemoramos o Natal chega a ser quase limitador. Na Bíblia, as pessoas que viram e ouviram Jesus
não tinham como reagir com indiferença. Ou elas ficavam com medo dele, ou ficavam furiosas, ou se ajoelhavam e adoravam. Não era simplesmente gostar dele, ou dizer que ele inspirava com o que fazia, com que desejassem uma vida melhor. Quando a gente está confuso ou em dificuldade, a gente pode conversar com aquele que é o maravilhoso conselheiro. Jesus é a luz divina que nos traz vida nova e vem para substituir a nossa apatia espiritual. Isso porque ele nos mostra a verdade, ele cura a nossa cegueira espiritual, ele tem a beleza que anula os nossos vícios. Isaías 9, o versículo 15, diz: porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. A nossa vitória não exigirá força. Nós não precisaremos do calçado pesado de um guerreiro. Não precisaremos de armadura ou espada. Por quê? Porque outra pessoa lutará por nós. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Isaías 53, 5. Para aceitar o verdadeiro presente de Natal, você tem que admitir que é um pecador. A mensagem do Natal, ela não pode ser discernida a menos que primeiro se reconheça que não há como se salvar sem a luz da graça imerecida de Deus em nossas vidas. O Natal é o começo da história de como Deus veio nos salvar. Indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, a gente observa que inicialmente é apresentado a genealogia de Jesus, os antepassados de Jesus Cristo. O que isso nos mostra? Mostra que é uma história real, que não é um conto de fadas. Para a cultura da época, dizer quem era a sua família e os seus antepassados era como um currículo. Mesmo assim, são apresentadas nessa genealogia Tamar, Raabe, Batseba, viúva de Urias, histórias não moralmente agradáveis, mas que mostram que desde o início Jesus já estava planejado. 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo, conforme está escrito em Mateus 1, versículo 17. O nascimento de Jesus nos fala sobre o poder do Espírito Santo. Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo, versículo 18 de Mateus 1. E o anjo falou com ela. E José planejou fugir, e um anjo apareceu a ele em sonho, e ele obedeceu. Mas e a reputação de José? Todos iam saber que Maria já estava grávida. Isso geraria comentários se eles tinham tido relações antes do casamento ou se ela teria sido infiel. Isso mostra que estar com Jesus é muito mais do que uma reputação maravilhosa. Requer coragem e negar-se a si mesmo. É uma rebeldia contra a nossa cultura moderna. Nós não podemos conhecer Jesus pessoalmente se não tivermos a coragem de admitir que somos pecadores. O anjo disse a José: você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Jesus veio para nos perdoar. Tem um hino que diz: eis dos anjos a harmonia, do seu trono se ausentou. O que isso nos mostra? Que Jesus abriu mão da própria glória para vir aqui, enfrentar a dor e a morte para nos salvar. Em Lucas 1,
nós vemos mais sobre Maria. Versículo 28. O anjo Gabriel, entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Aqui, no versículo 29, a palavra grega traduzida como pensar significa fazer auditoria. Auditoria é um termo da contabilidade, em que um responsável soma tudo, pondera, algo racional. É claro que Maria estava intrigada. Ver um anjo não é algo normal. Versículo 30. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Vemos aqui, no versículo 34, que Maria continua ponderando sobre o que o anjo disse. Vemos que o nascimento de Jesus envolve o sobrenatural de Deus, mas também os nossos questionamentos iniciais. Como? Eu preciso de mais informação, preciso saber mais. Versículo 35. O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Vemos aqui no versículo 38 que Maria não deu saltos de alegria, não ficou empolgada. E a resposta dela foi como que: olha, não faz o menor sentido, mas eu vou me empenhar. Ela foi racional, mas ela teve fé. Uma fé racional. O nascimento de Jesus não é algo emotivo. Depois, quando Maria vai visitar Isabel e quando ela entra na casa e saúda Isabel, versículo 41 de Lucas 1. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Isabel então diz no versículo 43: Donde me vem a mãe do meu Senhor para que me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Estar com Jesus é ser cheio do Espírito Santo, é esperar um tempo, digerir a palavra. E agora então Maria canta no versículo 46, Cântico de Maria. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Não havia nada calculado sobre isso. Ela foi pega por inteiro. O seu raciocínio estava convencido. Ela estava rendida. E no seu cântico, ela lembra da misericórdia de Deus desde Abraão. Imagine Maria, uma adolescente, possivelmente sonhando a vida futura, casamento, filhos, e agora ela está disposta a jogar tudo isso fora em troca de algo que ela nem sabe muito bem o que é. Assim como Abraão sai sem saber para onde ia, Maria crê e obedece.
A vida cristã é uma entrega ao senhorio de Jesus Cristo. E o que acontece quando Jesus nasce? Assim como os anjos falam com Maria e com José, eles também aparecem aos pastores. Os pastores primeiro ouvem, depois eles partem para ver com os seus próprios olhos o que havia acontecido, o evento, o nascimento de Jesus. E depois eles contam a todos o que eles viram. Aqui há uma grande lição para todos nós. Maria meditou sobre o que ela ouviu dos pastores. Versículo 19 de Lucas 2. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Natal é meditar, ponderar em seu coração. Nós vamos ver também, ao longo de Mateus 2, que sábios do Oriente veem o sinal no céu e vêm adorar a Jesus como rei. E isso causa um desconforto tão grande em Herodes que ele manda matar todos os meninos de até 2 anos. E José, avisado em sonho, foge para o Egito junto com Jesus e com Maria e vai ter ali uma vida de refugiado. Nós vamos observar também em Lucas 2 que Simeão, ao ver Jesus, o abençoa com as palavras: eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Lucas 2, versículos 34 e 35. O Natal não é uma história doce, mas é a história de que Jesus veio à Terra. Deus se tornou carne e viveu a vida que nós deveríamos viver. Jesus morreu a morte que nós deveríamos morrer. Como um Salvador, ele não foi apenas um mestre ou um exemplo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Que nós possamos comemorar a vinda de Jesus na Terra, não só no dia 25 de dezembro, não só com enfeites natalinos e comidas típicas, mas reconhecendo que somos pecadores, que nós não podemos nos salvar e que Deus, na sua infinita graça e bondade, nos deu um presente imensurável, que a cada dia de paz, a cada dia que sintamos a presença de Cristo em nossas vidas, seja Natal no nosso coração. Que Deus fale ao coração de cada um e nos capacite ainda mais. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.